E começando agora no YouTube. Pessoal, só escreve aí para mim nos comentários se vocês estão ouvindo a gente. Vão escrevendo aí. Deixa eu achar vocês aqui para eu ver o que vocês estão escrevendo nos comentários. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos iniciar já já uma palestra com a doutora Ludmila Bonelli sobre como regenerar a pele com manchas sem o uso de peelings químicos. Boa noite, pessoal. Tô vendo vocês. Boa noite. Quanta gente ao vivo já. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer enorme estar aqui. Domingo, finalzinho de feriado. Vocês podiam estar descansando, viajando, assistindo Faustão, Fantástico. Mas vocês estão aqui com a gente, buscando cada vez mais conhecimento. E é isso que faz de você, com certeza, um profissional diferenciado nesse mercado. A gente vai esperar aqui o pessoal tudo falando boa noite. Aqui o pessoal, Fabiana, Kátia, Jéssica, Mariane, Dulcimar, ó, todo o pessoal. Fala de onde vocês são, a cidade que vocês são. Estou aqui com a professora Ludmila Bonelli. Boa noite. Ó, já estamos com quase 300 pessoas assistindo. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje vai ter uma aula muito gostosa, gente. Vocês vão entender como que tratar uma mancha, como você avalia essa mancha. Vocês vão ver um lado diferente, de repente, do que vocês estão acostumados, né, doutora? Isso. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai sair um pouquinho daquela coisa que a gente sempre escuta, né? Falar que sempre uma mancha melhora com ácido, melhora com peeling. Então, nós vamos falar um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar com outras armas para que a gente possa resgatar essa pele aí com mancha, que é um quadro bem difícil da gente conquistar, né? O resultado e êxito. E ela ensina desde uma avaliação diferenciada, às vezes a gente avalia daquela forma que a gente aprendeu na faculdade, né? Eu sou esteticista, eu sei que tem muitos físicos, esteticistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, enfim, tem muitos tipos de profissionais que trabalham da estética nos assistindo. E às vezes a gente aprende aquela avaliação meio robótica, né? Isso é isso é aquilo, já e funciona para todo mundo a mesma coisa. Aquela avaliação quadrada, né? Que a gente faz as mesmas perguntas, né? Eu vou tentar aqui, o nosso tempo não é tão grande, mas tentar aqui explicar um pouquinho o que a gente deveria falar, o que a gente deveria questionar, para que o nosso cliente realmente nos passasse todos os hábitos que ele tem, para a gente poder indicar e aconselhar de uma forma um pouquinho diferente do que a gente faz. E, pessoal, só para a gente saber se está tudo ok com o áudio, escreve aí nos comentários se vocês estão escutando bem. Vou pedir para vocês fecharem todas as abas, as janelas, tudo do celular de vocês, do tablet, do computador. Precisa ter uma internet boa, então verifica se o Wi-Fi está tudo certinho aí, porque o vídeo ao vivo ele é mais pesado, então fique só com a gente para essa transmissão ficar boa. Ó, o pessoal tá falando que tá assistindo, que tá ok. Obrigada, gente. Aqui. Ó, quem tiver no Facebook também deixa aí nos comentários, aí embaixo está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Já vou colocar aqui no Instagram também. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho, esperando o pessoal chegar. A gente já tá com quase 500 pessoas aqui nos assistindo. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. Como eu disse, finalzinho de feriado e vocês querendo estudar. Isso é um diferencial. Domingo, não tô acreditando. Que bacana, gente. Obrigada, viu? E agradeço mesmo por nos prestigiar. Vou conversar um pouquinho aqui com a doutora Ludmila, antes da gente começar a apresentação com os slides dessa aulinha de como tratar as manchas sem o uso do peeling químico, algo que vocês talvez possam começar realmente a inserir essas dicas na prática clínica de vocês. Doutora, como que você começou? Eu sei que você já trabalha há um bom tempo com estética, já defende bastante essa questão de regenerar a pele, ao invés de talvez agredi-la. Mas como que começou essa questão? Eu vou fazer esse ano 20 anos de estética, né? 20 anos que eu tô mexendo com a pele. E eu trabalhei muito tempo com peeling. Eu comecei a trabalhar com manchas e também com peeling. Então, eu acabei até sendo uma professora conhecida, porque eu trabalhava com peeling demais. Então, eu usava peeling para quase tudo. Quando eu entrei na estética, eu estava vindo de uma área completamente diferente. E aí, eu acabei usando ácidos para tudo. Eu usava o ácido para mancha, para ruga, eu usava ácidos para estria.
Então, eu acabei tendo uma experiência muito grande com ácidos. Só que o que acontece? Na mancha, eu comecei a notar que a gente não tinha um resultado excelente. A gente melhorava durante um tempo, depois essa mancha piorava de novo. Então, eu comecei a notar que talvez esse não fosse o melhor caminho. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com funcionalidade de pele. Então, eu comecei a tentar resgatar a estrutura, em vez de trabalhar com agressão, né? Eu sempre gosto de lembrar que a nossa melanina, o nosso melanócito, ele é o nosso protetor. E quando a gente usa ácido demais, usa peeling demais, a gente, na verdade, está fazendo o quê? Agressão, agredindo, agredindo, agredindo. E quando eu agrido muito, eu acabo fazendo o melanócito trabalhar também para se proteger da agressão dos ácidos, agressões dos peelings. Então, eu fui vendo que talvez esse não fosse o melhor caminho. Então, foi por isso que eu fui chegando onde eu cheguei e tenho resultados muito interessantes e tenho pacientes que aderem super bem ao tratamento, mesmo que não seja com ácido. Até porque eles chegam para a gente já tendo feito muito tratamento com ácido. Às vezes fizeram tantos tratamentos que estão infelizes porque mudaram de peelings, mudaram de ácidos e a mancha continua vindo e a mancha continua aparecendo. Então, é mais ou menos isso, né? Para a gente poder entender, a gente vai ter que passar um pouquinho em algumas coisas que eu vou explicar. Ó, pessoal, estamos entrando aqui ao vivo no Instagram também, estou aqui com a doutora Ludmila Bonelli. Nós estamos iniciando uma palestra sobre como tratar manchas sem o uso de peelings químicos. Então, fique aí com a gente. Vou tentar mostrar aqui, estou aqui com o celular também no Instagram. Nós estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube. Doutora, hoje eu ouvi, a gente teve uma aula, hoje um curso aqui no Mundo Estética com a doutora Ludmila Bonelli. Ela contou uma história muito interessante. Conta aquela história da manchinha. A gente às vezes acha que a mancha, gente, ela só acontece por causa do sol. Tem sol, tem mancha, né? Eu fui no sol e fiquei manchada. Só que a gente tem que entender que a nossa pele, ela é nosso órgão de defesa. E quem defende a nossa pele das agressões é o nosso melanócito. Então, muitas das vezes a gente acha que tomei sol, o meu melanócito vem me defender e aí eu fico manchada. E a gente tem que entender que as manchas, elas podem acontecer por vários motivos, até por isso que na hora de uma avaliação é muito importante a gente resgatar tudo, a gente falar tudo, a gente pesquisar tudo, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente tem ações mecânicas na pele, mas a gente não avalia dessa maneira porque a gente só pensa no sol. E às vezes essas ações mecânicas produzem manchas que às vezes a gente não imagina. Então, eu vou dar um exemplo que eu dei hoje no curso durante o dia, que foi o exemplo de uma cliente linda, muito linda, que me procurou, porque ela tinha uma mancha muito redonda. Esse exemplo eu já contei nos meus outros cursos. Uma mancha muito redonda na testa. Ela tem um rosto com uma testa bem aumentada, né? E essa mancha na testa aparecia muito. Então, a gente foi tentar avaliar como que uma mancha tão redonda, tão circular, consegue aparecer. Porque o melanócito, ele libera melanina de uma forma irregular, né? Ele não tem um desenho, ele não libera uma melanina num desenho triangular ou retangular. Então, eu achei até que fosse alguma ação mecânica de uma pancada, às vezes um acidente, às vezes bateu a testa em algum lugar. E então a gente ficou tentando descobrir e não conseguimos descobrir. Até que, fuçando, eu fui entender que ela é uma pessoa que trabalha com moto. Então, ela trabalha dirigindo, o trabalho dela é com moto. E aí, o capacete dela estava sempre levantado, ela só abaixava o capacete quando ela via um guarda. Então, ela colocava o capacete aqui em cima. Então, quer dizer, aquela ação mecânica do capacete na testa foi estimulando, através da pancada diária, o tempo todo ali, uma ação mecânica de proteção da pele. Então, vocês imaginam, se a gente fosse trabalhar esse caso com um peeling químico, imagina se a gente teria um resultado e teria êxito. Provavelmente não. Exatamente porque ela já tem ação mecânica daquele capacete na pele, e aí a gente viria e traria de novo uma ação agressiva com peeling ácido, ou então com um ácido agressivo, né, com pHs talvez até mais fortes. Então, a gente tem que entender que numa ação mecânica, essa pessoa não podia mudar o trabalho dela, não podia mudar o serviço. Então, essa ação mecânica, ela poderia ser prevenida com uma estrutura melhor dentro dessa pele, mas não com uma nova agressão com ácido.
Então, é um caso interessante, e é um caso que às vezes a gente nem para pensar. Exatamente porque a gente sempre acha que as manchas estão relacionadas com o sol. Então, eu gosto muito de dar um outro exemplo, que é o exemplo das pessoas que trabalham com pizza, que são gourmets, pizzaiolos, né? Elas estão sempre com a ação mecânica do calor. É muito calor no rosto. O tempo todo a pessoa está chegando ali e o calor está vindo de encontro à pele. Então, nesse caso aí, a gente não tem o sol agindo, o caso aí seria do excesso da ação mecânica do vapor quente, o tempo todo agredindo sua pele. Quem vai fazer essa proteção? O melanócito. E se a gente entrar num caso desse com os ácidos, com certeza pode ser um desastre, porque essa pessoa já está o tempo todo recebendo uma ação mecânica do excesso do vapor quente. Por isso que eu falo que nem sempre o ácido é o caminho correto para a gente poder resgatar uma pele com mancha. Foi por isso e por essa experiência toda, né? Eu gosto de dizer que a experiência da gente faz a gente aprender demais. O nosso consultório, no bom sentido, ele passa a ser um laboratório, né? Você recebe coisas que você não imagina. Verdade. Né? Às vezes a gente fica tão preso a uma literatura, alguma coisa, mas na hora que a gente põe em prática, a gente descobre. Vê que num livro vai estar escrito, olha, um capacete de moto está fazendo ação mecânica na sua testa, isso é só a experiência que vai te trazer nesse pensamento. Opa, peraí, o que é isso? O que é essa mancha tão redondinha? Só podia ser alguma coisa muito específica mesmo, né? Que está estimulando aquela mancha. Bom, gente, então para quem está entrando agora, nós estamos iniciando uma palestra sobre tratamento de manchas sem o uso de peeling químicos com a professora Ludmila Bonelli. A gente vai colocar aqui para vocês os slides que ela preparou com muito carinho para mostrar um pouquinho da experiência dela com esse assunto. Para quem não está ouvindo ou está travando, verifica se vocês estão com todas as abas fechadas, está com Wi-Fi de qualidade. O vídeo ao vivo ele é um pouquinho mais pesado mesmo. O pessoal que está no Instagram está tudo certinho aí. O pessoal que está no YouTube, atualiza a página se não estiver conseguindo assistir direito. Dá uma olhadinha no Wi-Fi. Ver se está tudo certinho, tudo fechado, não deixa as abas abertas que consome muito. Então, a gente vai começar aqui com a doutora. Pessoal, compartilhe o vídeo, dê um joinha aí pra gente, curta o canal, compartilhe com seus amigos aí também, já chame eles para participar, nós já estamos em 700 pessoas assistindo. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu queria ler tudo que está aparecendo no Instagram e tudo que está aparecendo no YouTube. E ainda tem do Pois Face então, ainda. eu não estou conseguindo, gente, mas de qualquer maneira eu queria agradecer o que eu estou conseguindo enxergar, que coisinha mais linda que eu estou vendo aqui. O pessoal está gostando bastante. Não, está valendo a pena estar aqui hoje, nesse domingo, finalzinho de feriado, porque eu só estou ouvindo coisa bacana. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Deixem suas perguntas aí, que no finalzinho da palestra, a professora ela vai responder as perguntas. No final também nós vamos ensinar como gera o certificado digital de participação, colocar os nossos dados, tudo certinho, os dados da professora, para vocês entrarem em contato e manter o contato com a gente, tirar suas dúvidas. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o PowerPoint. Eu sempre apanho um pouco, Ludmila, é a primeira vez que você tá aqui com a gente, mas você vai ver que eu apanho um pouquinho aqui para colocar esse PowerPoint. A tecnologia às vezes ganha de mim. É muita tecnologia, né? Para mim é muita fazer isso tudo aqui junto ao mesmo tempo. Mas, gente, enquanto isso, convide seus amigos para assistir, os profissionais da estética, para assistir essa palestra. É muito importante a gente saber como atuar, dicas diferentes, né? Espera aí. Tô quase aqui, hein, gente? Tô apanhando um pouquinho, mas acho que agora vai. Confirma para mim, apareceu? Acho que apareceu aqui os nossos slides já no YouTube. Eu vou virar aqui o pessoal do Instagram para acompanhar também. Uhum. Não tem outro jeito de eu colocar, mas vou tentar segurar aqui e ficar quietinha para o pessoal do Instagram acompanhar também. Uhum. Bom, antes de começar, eu gostaria de dar uma dica para vocês, para você que é profissional da estética, seja o esteticista, o fisioterapeuta, o biomédico, o enfermeiro, enfim, todos os profissionais que trabalham com estética, nós toda semana damos algumas dicas, alguns conteúdos, artigos, vídeos sobre estética, bem-estar e saúde. É só você enviar o seu nome, e-mail e profissão para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela. 11 95196 4619. Pessoal, pode printar a tela, tirar foto, fica à vontade, tá?
Então, quem quiser receber essas dicas, a gente avisa dos nossos eventos, dos nossos cursos também, é só mandar seu nome, e-mail e profissão para o WhatsApp. Também para nos acompanhar no Facebook, Instagram e YouTube, é Tudo Mundo Estética Brasil. Quem estiver assistindo já usa a hashtag Mundo Estética e hashtag Juntos pela Estética. A gente está batendo muito nessa tecla do Juntos pela Estética, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou com a professora que é fisioterapeuta, eu sou esteticista, você do outro lado pode ser farmacêutico, biomédico, enfim. O importante são os profissionais estarem juntos pela estética, em prol do profissional, em prol do seu cliente, dos resultados, da ética principalmente. Então, entra com a gente aí nessa campanha, Juntos pela Estética, chega de brigar, né, a gente fala muito isso, vamos nos unir que a gente ganha mais. E o cliente ganha muito mais também. Então, tá aí nossas redes sociais. Pessoal, só mais uma dicasinha antes da gente começar. A gente está falando bastante de manchas, a gente fez recentemente uma pesquisa no Mundo Estética que teve mais de 2.000 pessoas que participaram, 2.000 profissionais. E a gente perguntou o que você gostaria de aprender, qual a sua dificuldade, o que o cliente procura mais na sua clínica. E assim, disparado em primeiro lugar ficou a questão de manchas. Não saber trabalhar com manchas, questão do efeito rebote, que não consegue, de repente, tratar, não minimiza, enfim, não sabe se usa ácido, se usa aparelho, se não usa. Então, partindo disso, o Mundo Estética, ali, em conjunto com a professora Paula França, vai fazer um meeting, que será dia 1º e 2º de julho. Então, será um meeting em São Paulo, próximo ao metrô Santa Cruz. Para quem é de São Paulo, quem tem condições, tem um tempinho para vir a São Paulo, será dia 1 e 2 de julho. Um meeting voltado 2 dias só para falar de hipercromias, tratamentos, desde a formação e da avaliação dessa mancha até os possíveis tratamentos. Vamos falar de microagulhamento, ortomolecular, vamos falar de aparelho, sem aparelho, cosmético, ativos principais. Então, assim, eu convido vocês, é só acessar esse link, bit.ly/meetingmanchas, bit.ly/meetingmanchas, e se inscrever. São poucas vagas, é um evento pequeno, e a gente vai dividir toda a experiência com vocês do que a gente pode fazer para melhorar essas manchas. Então, é só acessar e tirem um print dessa telinha e conto com vocês. Essas são algumas palestras, vai ter de eletroterapia, como eu falei, vai ter de laser, LED, ortomolecular, então são algumas das palestras que vão passar, mostrando aqui para o pessoal. Para quem está no YouTube e tiver com a telinha um pouco ruim, um pouquinho gasta, clica nessa rodinha dentada que tem do lado direito inferior, no celular tem os 3 pontinhos para clicar, clica em qualidade e muda, 720, 480, quanto maior o número, melhor a qualidade, mas lembrando que quanto maior a qualidade, mais pesado fica o vídeo, né, então, dá uma olhadinha no YouTube, se vocês não conseguirem ler os slides, tiver um pouquinho ruim, é só ir nessa rodinha dentada. Bom, então agora eu vou deixar com a doutora Ludmila, ela vai dar uma aula aqui pra gente, como regenerar a pele com manchas sem o uso de peelings químicos. Doutora, é com você. Pode começar? Pode começar. Então, gente, olha só, para a gente poder falar sobre manchas, né, exatamente esse tema de como regenerar a pele sem uso de peelings químicos, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a nossa pele, ela é um órgão que ela não está dividida em compartimentos, porque a gente tem um costume de atender o cliente olhando só para o que ele reclama. Então, às vezes, eu pego uma mancha, eu olho para aquela mancha e eu só visualizo a mancha dele. E esqueço que aquele rosto manchado, ou que aquela virilha manchada, aquela axila manchada, ela tem relação com todo um órgão. E esse órgão que a gente está falando é um órgão que funciona em conjunto. A gente já viu muitas das vezes as pessoas usando um produto só na mancha, sendo que a gente trata do rosto todo, da pele, do corpo como um todo. Então, por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente vai falar de mancha, a gente tem que entender bastante das camadas da pele, mas a gente também tem que entender de algumas agressões que acontecem com essa pele. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós vamos tentar falar o tempo todo sobre essa defesa, sobre essa funcionalidade que nós vamos resgatar. Então, assim, nós vamos começar trabalhando num sistema de sinergia. Só assim a gente vai resgatar uma pele com mancha sem usar outro tipo de ação agressora.
né? Sem usar os peelings, sem usar os lasers, porque são ações muito agressivas, que às vezes pioram, dependendo da pessoa, essa funcionalidade. Então, nós vamos trabalhar com antiglicação, antioxidação, reparação e proteção da pele. Fazendo essa sinergia, que às vezes eu chamo assim de fazendo esse combo, a gente vai resgatar a estrutura. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que, como a gente tem a nossa pele, né, ela é o nosso maior órgão, a gente tem que lembrar que existem coisas que agridem a nossa pele, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, a pele é um órgão que vai estar sempre nos protegendo, desde o dia que a gente nasceu até o dia que a gente partir, vamos dizer assim. Então, se a gente viver 80 anos, nesses 80 anos, a nossa pele vai estar protegendo a gente do frio, do calor, das agressões endógenas que a gente tem, uma medicação que eu tomo, um excesso de liberação de hormônios. Então, o tempo todo a gente vai estar tendo que pensar nisso. Então, eu coloquei aí a agressão dos radicais livres. A gente não para pensar muito nos radicais livres, a gente esquece um pouco deles, mas a gente esquece que quando a gente tem eles em excesso, a gente tem um envelhecimento, a gente tem que se defender mais do que o normal. O que eu chamo de excesso? Nós temos, por exemplo, algumas coisas que poderíamos exemplificar, que são agressores que oxidam a nossa pele. Então, nós temos o oxigênio. O oxigênio é um grande oxidante da nossa pele. Eu dou um exemplo, que é um exemplo bobo, mas que ilustra bastante para quem nunca me ouviu falar, que é o exemplo da maçã. Quando eu parto a maçã, rapidamente essa maçã fica escura. Quem que oxida essa maçã? O oxigênio. Então, esse oxigênio, ele está oxidando também a nossa pele o dia todo. O tempo todo o oxigênio está tentando oxidar a nossa pele. Por que a gente não tem uma pele escura, como é o caso da maçã? Porque nós temos radicais livres endógenos. E esses radicais livres, eles protegem a pele da gente. Então, nós precisamos entender que quando a gente tem 24 horas o oxigênio oxidando a nossa pele, significa que a gente tem que estar 24 horas pensando em como proteger essa pele de tanta oxidação, já que iremos viver 80 anos ou 100 anos, sendo oxidados 24 horas por dia. E quando a gente vai fazer uma avaliação da pele, a gente não avalia isso. A gente não se preocupa com isso. A gente não preocupa em fazer uma avaliação competente, a gente preocupa só em fazer ação de tratamento. Então, eu tenho que entender que se eu tenho radicais livres agredindo a minha pele, a primeira coisa que eu tenho que usar no tratamento seriam os antioxidantes. Esses antioxidantes, eles têm que ser endógenos e exógenos. E é muito importante a gente entender que os radicais livres que nos agridem 24 horas por dia, eles nunca serão protegidos com os aparelhos que a gente tem na clínica, né? A gente não consegue proteger excesso de radicais livres com aparelhos. A gente só consegue proteger excesso de radicais livres com as nossas ações antioxidantes. E essas ações só acontecem através de dermocosméticos, já que a gente está falando de beleza, e através de nutricosméticos. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho desses desses dermocosméticos, exatamente para me proteger e já começar a me precaver do excesso de agressão, liberando um pouco o trabalho do meu melanócito. Então, a gente está vendo aí no slide duas coisas importantes. Uma, respiração aeróbica. Se o oxigênio oxida e se 5% do oxigênio que eu respiro se transforma em radical livre, o excesso de respiração aeróbica prejudica o meu organismo, porque o excesso de radicais livres que vão ser produzidos serão também endógenos. Então, além do radical livre que eu tenho do lado de fora da pele me agredindo através do oxigênio, eu também tenho radicais livres que estão me agredindo endogenamente. Então, a gente precisa realmente de entender que um dos primeiros passos, né, nós acabamos de falar aqui do nosso sistema de sinergia, seria a antioxidação. Ele está aí aparecendo como um ponto importantíssimo para resgatar a funcionalidade da pele. Nós temos ainda como fonte endógena o excesso de inflamações. Essas inflamações podem ser causadas por excesso de liberação de hormônio de estresse. Por exemplo, o cortisol é um hormônio liberado pelo excesso de estresse e ele inflama. Ele agride o nosso organismo, mas ele agride também a nossa pele. Então, normalmente, esse excesso de cortisol que a gente libera tem que ser considerado numa avaliação. Porque se esse hormônio estraga o meu colágeno, com certeza a minha pele
diminui a sua funcionalidade e pode ser uma pele lesada pelo excesso de cortisol. Então, eu posso ter inflamações por excesso de cortisol e essa inflamação acabar prejudicando a minha pele e, com isso, o meu melanócito tem que trabalhar um pouquinho mais. Nós temos também algumas fontes endógenas, né, de produção de radicais livres. O cigarro, que a gente já sabe, excesso de fontes endógenas como o próprio sol e excesso de medicamentos. Tem muita gente que toma muita medicação. Mas eu quero falar um pouquinho, como fonte endógena, da dieta. Eu quero chamar a atenção da dieta pelo fato da gente ter que conhecer a glicação. Eu já falo de glicação há muitos anos, né? Isso não é uma novidade, mas eu vejo que as pessoas continuam não trabalhando com ela. Então, essa glicação, gente, ela produz um endurecimento do colágeno. E a nossa pele, ela é feita quase que completamente de colágeno. O colágeno ocupa a nossa pele de uma forma que ele passa a ser a estrutura mais importante da nossa pele. Então, eu preciso de resgatar essa estrutura. E quando eu glico o meu colágeno, eu acabo endurecendo as fibras desse colágeno. E quanto mais eu endureço a fibra de colágeno, mais as estruturas que estão envolvidas nesta região ficam prejudicadas. Então, vou dar um exemplo para vocês do próprio melanócito, já que nós estamos falando de mancha, né? O melanócito, ele está apoiado na camada basal, ele está apoiado ali entre epiderme e derme. Então, ele está bem colocado nas papilas dérmicas. Então, o que acontece? Se o melanócito ficar apoiado numa derme bem estruturada, ele trabalha com a sua fisiologia normal. Se o melanócito fica apoiado numa derme glicada, ele passa a não ter estabilidade, porque uma pele glicada é uma pele enrijecida. Então, o posicionamento do melanócito fica desconfortável. Então, esse melanócito fica hiperreativo e ele vai ter que trabalhar muito mais do que o normal. Então, normalmente, gente, a pele glicada, ela é uma pele que, através da reação, né, de Maillard, que muita gente já conhece, isso realmente não é uma novidade, apesar das pessoas não trabalharem com a glicação como a gente deve trabalhar, a gente acaba tendo um colágeno glicado e o tom da pele também é uma pele mais amarelada, que a gente chama de pele caramelizada. Então, nós temos aí duas fotos, né? Essa foto é uma foto que eu consigo mostrar bem a diferença de tom entre um abdômen glicado pós-operatório e um abdômen que não é glicado. A gente vê que o abdômen do lado direito, para quem está de frente para o visor aqui do computador, é uma pele mais saudável, com uma coloração mais natural. A pele do lado esquerdo, a gente vê que é uma pele mais caramelo, mais amarelada e muito mais escurecida. Então, significa que até para cuidar da fibrose, a gente precisa de desglicar a pele. Porque quanto mais glicada, mais eu tenho uma pele não íntegra. Uma pele que tem toda a circulação alterada. E o melanócito, vocês podem ver que a foto do lado esquerdo, ela mostra uma pele muito mais escurecida também. Nós temos aí duas pessoas que fizeram lipoaspiração na mesma época, com o mesmo cirurgião, e olha a diferença da glicação de uma pele para outra. Uma tem muito mais fibrose do que a outra. Por isso que eu sempre comento, não é o cirurgião e não é a cirurgia que produz a fibrose. É a pele que recebe a cirurgia, se ela for glicada, nós vamos ter muito mais dificuldade de tirar essa fibrose do que se ela não for glicada. Então, isso é importante que a gente conheça. E tem um outro fator que eu acho muito importante. Essas duas fotos são fotos da internet. Eu coloquei aqui, são fotos que eu mostro em cada lugar que eu vou, porque nós temos um costume de chamar essa pele avermelhada de pele delicada e sensível. Eu gosto muito de dizer que não existe uma pele delicada e sensível. Nós aprendemos na faculdade, na área de saúde, que tudo aquilo que é muito vermelho significa uma coisa inflamada. Então, nós temos aí dois quadros de inflamação extremamente importantes. Essa cliente que está aí de olhinho aberto, nós chamaríamos de rosácea, mas nada mais é a rosácea do que uma grande inflamação. Então, nós temos uma pele extremamente inflamada, uma pele que, se eu for trabalhar com ácidos, se eu for trabalhar qualquer tipo de procedimento agressivo, é uma pele que está hiperreativa. Então, nós vamos ter que desinflamar essa pele. E nós temos aí do lado esquerdo uma pele
que às vezes chega pra gente, as pessoas se perdem, que é uma pele que parece que tem acne, mas não é uma acne. É uma pele que parece que tem uma inflamação e todo mundo vai chamar de dermatite. Mas o que é que a gente tem aí? Nós estamos vendo uma pele vermelha, cheia de pontinhos avermelhados um pouquinho mais forte do que outros. Nós temos então aí o quê? Uma inflamação. Então essa inflamação que a gente tem, a gente pode visualizar que no entorno dessa inflamação, nós temos uma pele extremamente caramelizada. Olha o tom de caramelo que a gente tem. Então, são duas fotos da internet que eu coloquei aqui para a gente entender uma inflamação que produz essa vermelhidão, que não é delicadeza da pele, muito menos sensibilidade, é uma pele hiperreativa, isso a gente tem que colocar. E do lado esquerdo nós temos uma pele também inflamada com uma glicação. Então, isso aqui que a gente tem que avaliar sempre que a gente for fazer um tratamento. E quando a gente começa a resgatar a pele, através da funcionalidade. Então, nós temos aí um desenho de uma pele nesse slide, que ele mostra uma pele extremamente íntegra, camada córnea íntegra, uma camada arrojada, toda impermeável. Nós temos a nossa epiderme aí com desenho, uma arquitetura dérmica importantíssima. Então, a nossa pele tem que ser resgatada através da sua estrutura. Então, eu tenho que resgatar a arquitetura da pele para que eu tenha resultados no caso da minha mancha. Então, vamos considerar que aqui eu tenho a derme, a gente está vendo aí uma pele que está muito bem desenhada, e a gente vai lembrar que o nosso melanócito, ele fica na camada dérmica. Então, o nosso melanócito, ele está principalmente a nível de camada basal. Ele fica apoiado na camada basal, mas ele fica muito bem apoiado quando a estrutura da pele é íntegra. Se eu tiver um despencamento dessa pele e eu perder essa arquitetura, o meu melanócito vai ficar tão hiperreativo que ele vai ter que trabalhar muito mais para proteger a minha pele, exogenamente e endogenamente. Então, por isso que eu tenho que resgatar essa funcionalidade, por isso que eu tenho que resgatar essa arquitetura. Então, eu gosto muito de fazer um comentário importantíssimo, e que até eu falo que já falei isso tantas vezes, né? Mas eu quero deixar aqui uma dica para vocês que é relacionada com colágeno. O nosso colágeno, ele é uma estrutura proteica. E a nossa derme, que está abaixo da epiderme, é uma estrutura feita de proteína, porque ela é lotada de colágeno. Então, para eu poder deixar o meu colágeno íntegro, um dos alimentos que eu mais tenho que utilizar no meu dia a dia é a proteína. Porque só a proteína tem aminoácidos biocompatíveis com a proteína do meu colágeno na pele. Então, com isso, eu consigo resgatar a estrutura e melhorar e otimizar essa estrutura. E aí, a gente vai trazendo isso aí através da alimentação, mas hoje, em especial, nós vamos falar de alguns cosméticos que resgatam a estrutura da pele. Para a gente poder comentar dos cosméticos, já que a gente quer chegar a nível de derme, quer dizer, nós temos que ultrapassar toda essa camada córnea arrojada que a gente está vendo aqui na figura, né? A gente tem que ultrapassar a epiderme e chegar na derme. Para a gente poder ultrapassar isso tudo, nós temos que trabalhar com tecnologias permeáveis. Então, estou colocando aí alguns exemplos: glicosferas, talasferas, ésteres. A escolha mais interessante aí é aquela escolha de um permeador que chegue a nível da derme. Então, nós temos permeadores mais superficiais e temos permeadores mais profundos, de permeação mais biocompatível. Então, vou chamar atenção principalmente para os silanóis. Então, nós temos os silanóis, que são estruturas permeáveis feitas de silício orgânico. Então, elas têm uma biocompatibilidade com a pele muito grande. Então, quando eu tenho um silanol, eu tenho uma permeação mais biocompatível. Então, aqui nós temos alguns ativos, e eu vou começar primeiro com a vitamina C, que é bom a gente entender para a gente poder entender até onde elas vão. Porque nós conhecemos a vitamina C como ácido ascórbico. Então, o ácido ascórbico puro, ele só fica a nível da epiderme. Desculpa, da camada córnea. Então, o ácido ascórbico puro, quando a gente passa, mesmo que ele tenha uma concentração mais alta, ele não ultrapassa a camada córnea. Como a gente precisa de melhorar a estrutura da derme
para que a derme melhore sua funcionalidade e melhore o apoio do melanócito, eu preciso de carregar a minha vitamina C até a minha derme. Então, nós temos um permeador que já é um pouquinho mais profundo do que o ácido ascórbico, que é o lipossoma de vitamina C. O lipossoma já consegue carrear, ele consegue ultrapassar a camada córnea, às vezes até a epiderme. Mas o silanol, gente, ele tem uma biodisponibilidade muito maior do que o lipossoma. Então, só para a gente poder, assim, organizar essa ideia. Não adianta eu ter o ácido ascórbico que só fica a nível de camada córnea na concentração alta. Eu preciso que ele seja carreado para dentro da pele. Então, quando eu tenho um silanol com ácido ascórbico dentro, com a vitamina C dentro, eu tenho uma vitamina C que permeia todas as camadas e atinge a derme, por causa da sua biocompatibilidade. Então, nem sempre a concentração da vitamina C é o ideal. O que eu preciso de entender é que a permeação tem que acontecer. Então, é preferível ter um silanol de vitamina C a 5% do que ter o ácido ascórbico puro, que só fica na camada córnea, e hoje a gente quer chegar na derme, a gente ter o ácido ascórbico a 10%, porque ele não ultrapassa a camada córnea. Então, nós acabamos de falar da vitamina C, resgatando a estrutura da pele, através de um silanol, né? A vitamina C dentro do silanol chama-se ascorbosilane C. Essa vitamina C, ela é biocompatível, ela é inibidora da tirosinase, ela é antioxidante, então ela consegue resgatar a pele de dentro para fora. Nós temos ativos antioxidantes que são extremamente importantes, então a gente tem aqui 2 ativos que eu gosto muito de falar sobre eles, que eles vão trabalhar principalmente a energia dentro da mitocôndria. Então eu tenho a coenzima Q10, que melhora a energia celular, então ela faz o efeito antioxidante, vai resgatando a antioxidação, e eu tenho o ácido alfa-lipoico, que também é um antioxidante extremamente poderoso. Isso aqui, só para a gente poder relembrar, está trabalhando a nossa funcionalidade, o nosso sistema de sinergia. Então, agora nós estamos falando do antioxidante. Nós estamos voltando no antioxidante, tá? Então, a vitamina C é antioxidante, inibidora da tirosinase, e agora a gente está falando de 2 antioxidantes, que são os ácidos alfa-lipoico e a coenzima Q10. Só que a gente também precisa de trabalhar a glicação. Nós falamos da glicação e a gente precisa de um ativo antiglicante. O único ativo que existe até hoje no mercado que foi feito para ser antiglicante de verdade é o alistim. Então, o alistim é um ativo tópico que nós vamos passar na pele para poder resgatar a pele glicada e desglicar essa pele. Então, esse alistim, ele é um silanol. Ele consegue ultrapassar as camadas da camada córnea e epiderme e atingir a derme e conseguir fazer esse efeito antiglicante. Então, se a gente consegue associar a vitamina C dentro do silanol, se a gente consegue usar permeadores com coenzima Q10 e alfa-lipoico, e a gente começa a chegar aqui no antiglicante, nós estamos completando o nosso sistema de sinergia, que a gente falou lá na frente, que é antiglicação, antioxidação. Só que agora a gente vai falar do nosso reparador. Então, nós vamos fazer a reparação através de um outro silanol. O Iaxel, ele é um silanol que consegue carrear para dentro da pele o silício orgânico e o ácido hialurônico. Então, eu consigo, através do Iaxel, colocar dentro da pele silício orgânico e ácido hialurônico. Então, olha que interessante aqui essa diferença do Iaxel só com 5%. Só que a gente usa no dia a dia, pelo menos eu uso para resgatar a pele com mancha, o Iaxel a 10%. Exatamente porque ele vai entrar aqui dentro da pele e vai conseguir melhorar a estrutura do colágeno, que é o que eu preciso para que o melanócito, que estava completamente desestabilizado nessa pele despencada, volte a se estabilizar nessa pele que tem uma arquitetura que está voltando ao normal. Então, aí a gente falou da reparação. Então, a gente fecha aqui, gente, com o nosso sistema de proteção e reparação da pele, o nosso SPRP. Exatamente mostrando, repetindo, antioxidação, até coloquei o desenho da maçã aqui
exatamente para a gente ver que nós precisamos antioxidar. Então, a gente pode usar como antioxidante alfa-lipoico, ácido ferúlico, vitamina C, rafermina e vitamina E. Então, a gente vai antioxidar. Depois eu vou fazer a antiglicação. E eu comentei com você sobre o colágeno, tá vendo? Um colágeno glicado, caramelo, olha o tom dele, e um colágeno íntegro. Então, quem que é o nosso antiglicante? O alistin, que é um silanol. Eu posso usar o Iaxel para fortalecer a estrutura do colágeno e o alfa-lipoico como antioxidante. Para quem está no YouTube, do lado esquerdo. É o colágeno glicado. E do lado direito é um colágeno que foi desglicado. Então, ele volta ao formato dele normal, tá? E aí, a gente tem a reparação. O que é a reparação? É resgatar a estrutura da pele. Então, eu vou colocar ativos que melhorem o nosso colágeno. Então, quando eu falo de reparação, nós estamos reparando aquele colágeno que perdeu estrutura. Então, nós estamos voltando o colágeno para o normal. Quando eu volto o colágeno para o normal, eu resgato a arquitetura e o meu melanócito se apoia melhor aqui nas papilas dérmicas. E aí, a proteção. O que é importante dessa proteção, gente? A gente tem que entender que os raios solares mais agressivos, tá vendo? Olha aqui, são os raios UVA. Os raios UVA, eles penetram até a nossa derme, e hoje nós estamos falando principalmente de derme. Então, quando eles penetram até a derme, eles fazem uma agressão que vão danificar o colágeno. Então, nós precisamos fazer essa proteção, e essa proteção contra os raios UVA só é feita através de PPDs competentes. Então, eu preciso de PPD para proteger a minha derme. Então, eu coloquei aqui, gente, um produto, aqui eu coloquei um produto da minha linha. O que nós temos nesse produto? Nós temos um PPD aqui 10, que protege os raios UVA, e um FPS 30. E olha que interessante esse resultado desse Derma Scan, mostrando que antes de colocar o PPD e de proteger a pele, a gente tinha pouca produção de colágeno. Tudo que é branquinho é colágeno. E tudo que é pretinho são espaços que estão sem colágeno. 30 dias depois de uso do Blur, olha a diferença da produção de colágeno aqui dentro. Então, a gente vai ver a espessura da derme. No primeiro dia, 37% de concentração de colágeno. 30 dias depois, 49% de concentração de colágeno. Por isso que eu falo que é muito importante a gente conhecer de permeadores, exatamente para a gente conseguir manter esse resultado aí que a gente está vendo no Dermascan. Ludmila, antes de você continuar, eu recebo muitas dúvidas sobre PPD. O que seria, de fato, PPD no protetor solar, assim? Que ele protege? Porque o que acontece? O FPS, ele foi feito para fazer é um fator de proteção solar para os raios UVB. Né? Então, aquela sigla FPS, ela protege os raios UVB. Só que os raios UVB, a gente está vendo que eles só atingem a epiderme, ó. Então, os raios UVB, eles vêm até aqui, camada córnea, no máximo epiderme. O UVA, que é o vilão. E o FPS só protege aqui. O FPS não protege os raios UVA. Então, aquele 30, 60 que a gente vê nos produtos cosméticos seria do FPS. Do FPS. Que protege o UVB. Exatamente. Mas você pode também ter hoje, porque hoje vários cosméticos têm, a proteção contra os raios UVA. Mas para isso eu tenho que ter FPS tanto, que protege os raios UVB, e UVA, o PPD, né, tanto, que protege os raios UVA. E como que vem escrito normalmente? Normalmente vem escrito PPD, essa sigla aqui, ó, que significa Persistent Pigment Darkening, né, que são testes feitos em vivo para a proteção. É aquele que às vezes está 14, 10, exatamente. Ou as estrelinhas, isso, mais. Tá. Quando tem estrelinha, o ideal é que venha um número. Quando tem estrelinha, significa que o teste não foi feito em vivo. Então, o ideal é ter PPD número tal. Né? Um PPD 10 é um PPD extremamente competente e sempre tem uma relação de 3:1. FPS, se o PPD for 10, ele tem que ser no mínimo 30.
tá? Então, é importantíssimo, se a gente está prometendo um resultado de mancha, que o nosso protetor solar tenha PPD. Não adianta o cliente fazer um baita tratamento com a gente e sair no sol sem proteção. E sair no sol sem proteção, exatamente, tá? E não é só no sol, né? É o tempo todo usando protetor, né? É o tempo todo usando luz protetor. do computador, por exemplo, luz do dentista celular. que tem tempo todo luz, né? Nós aqui agora, a gente está fazendo a filmagem, está cheio de luz. Então, toda essa luz, a luz do computador que a gente fica o dia todo, até do próprio celular. Porque a gente hoje fica o dia inteiro no celular. O dia né? todo com luz. Todo. Isso. E aí, gente, existe uma fotobioestimulação que eu acho importantíssima da gente citar, que é a emissão de luz para trabalhar energia celular. Seriam os LEDs, né? O LED, gente, muita gente acha que um LED não é um laser, mas o LED é um laser não coerente. Vocês podem ver que cada LED tem seu comprimento de onda e cada LED tem sua cor. Então, quando a gente usa o LED passa a ser um laser não agressivo. Então, como ele é não coerente, ele tem uma luz mais dissipada. O tecido absorve a luz, só que a luz não é agressiva. O fato dela dissipar um pouco faz com que a nossa reação da pele não tenha que tentar se proteger da agressão quando fosse um laser, porque o laser realmente ele é mais agressivo. Então, nós temos que trabalhar principalmente com o laser vermelho, porque o laser vermelho, que pode ter um comprimento de onda na faixa de 620, 625, 640 nanômetros, é um laser que vai atingir papilas dérmicas, e com isso a gente começa a resgatar a estrutura, o desenho da pele. E eu vou usar dois LEDs, eu vou usar o LED vermelho e vou usar o LED infravermelho, porque o LED infravermelho, que tem um comprimento de onda um pouco maior, na faixa mais ou menos de 800 nanômetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o LED infravermelho consegue atingir derme papilar e reticular. Então, eu acabo tendo aí, com o LED vermelho e com o LED infravermelho, um resgate da arquitetura da pele através da derme, porque todos os dois vão atingir a derme. O vermelho, derme papilar, e o infravermelho, que é o comprimento de onda de luz invisível, derme papilar e derme reticular. Tem um pessoal aqui perguntando, já só aproveitando, faria um protocolo com todos aqueles ativos, ou enfim, escolhendo aqueles ativos, e usaria o laser na mesma sessão? Como que você faria essa conduta estética? Sim, o que acontece? Deixa eu só ver que aqui a gente tem alguns resultados. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, só para a gente falar o seguinte. Quando a gente está relatando, né, o passo a passo do sistema de proteção e reparação da pele, eu não gostaria de dizer que ele é engessado, porque a gente pode ter algumas situações que a gente pode mudar, porque tudo depende da avaliação. O que a gente tem que focar aqui é que a gente vai fazer antioxidação, eu escolhi alguns ativos antioxidantes, antiglicação, através do Alistin, que é o único antiglicante do mercado. Nós vamos fazer reparação e vamos usar silanóis com vitamina C, por exemplo, e vamos proteger. Então, são 4 passos, que esses passos aqui só podem ser feitos com ativos, porque isso aqui não tem jeito da pessoa fazer isso no consultório, né? Não tem como, no consultório que eu falo assim, não tem jeito de fazer com aparelho. Uhum. Então, o próprio LED que eu estou recomendando aqui, como fotobioestimulação, ele não é agressivo, mas, por exemplo, ele não é antiglicante, ele é uma luz, né? Ele pode ser antioxidante, ele consegue produzir colágeno, mas ele não é antiglicante e não é protetor solar. Então, essas etapas aqui, elas têm que ser usadas sim, já que a gente está considerando que não vai usar ácidos. Eu tenho que resgatar a pele o tempo todo. Mas você usaria o LED no final disso? Eu vou usar sempre o LED primeiro. Porque legal. Aqui fica difícil a gente falar a sequência completa, porque a gente não está fazendo uma prática, né? Eu acho que aí realmente os meninos têm que vir fazer um curso 1 hora. O ideal é que a gente entenda que nós vamos associar as duas coisas, mas eu acho importante entender o seguinte, associar demais laser, mesmo sendo LED, que é não coerente, com ativos, a gente tem que conhecer muito para que um não interfira no processo do outro. Então, se a gente estiver falando aqui mais por alto, eu usaria primeiro os 2 LEDs, vermelho, infravermelho, e depois viria com a nossa sequência, né, no nosso sistema nosso SPRP, antioxidação, antiglicação, reparação e proteção.
Então, eu viria no consultório com LED primeiro. Sempre ele primeiro. Vou lavar o rosto, vou tonificar o rosto, vou usar o LED e depois a gente vai fazer o procedimento com os antiglicantes, antioxidantes e reparadores da pele. Isso são os 4 passos do sucesso para regenerar a pele. Ah, são. Se a pessoa fizer isso aqui, não tem como. Não tem como. Tá? Muito legal. Por exemplo, nós demos um curso hoje e uma das meninas me ligou. Até esqueci de comentar isso. Falando comigo assim, professora, eu não te conheço, tô doida para fazer seu curso, mas eu não tenho condição de investir em nenhum aparelho hoje. Eu vou aprender mesmo assim? Vai. Porque o que eu vou ensinar para ela vai certamente ser fazer esse SPRP. Porque nem sempre eu vou ter uma máquina, nem sempre eu posso comprar, tem pessoas que estão começando. E aqui a gente pode trabalhar através de alimentação, de dermocosméticos, de nutricosméticos. Eu não preciso necessariamente ter uma máquina. Só que existem aparelhos hoje de LEDs que têm preços também muito, muito bons para a gente poder comprar. Tem muito aparelho competente que a gente pode estar usando sim. Que compensa, né? Sim. Só vem para agregar. Eu acho que vem para agregar. Você não pede, você compra um aparelho, se ele for de uma marca boa, é para a vida toda. Verdade. Né? Eu coloquei aqui, gente, algumas fotos onde nós fizemos o trabalho só do SPRP. Aqui eu não coloquei a máquina, então não coloquei o LED. Então nós temos aí uma diferença em 10 dias de pessoas que têm mancha há muito tempo, só fazendo o SPRP de uma forma intensiva de manhã e de noite. Então, só para vocês verem que vocês vão ver essa diferença aí. Muita gente tem dúvida, quando você fala de glicação, de ver uma pele glicada. Uhum. No caso da foto da esquerda, ela tá glicada, tá amarela, um pouquinho como que sim, seria? Um pouquinho sim, mas esse abdômen aqui, ó, eu não sei se tá aparecendo para todo mundo que tá assistindo o que eu gostaria que estivesse. Mas aqui a gente tem um abdômen bem caramelo. Olha a diferença dessa pele da esquerda para a pele da direita. A pele da direita é uma pele mais saudável, mais rosada. E aqui a gente tem uma pele extremamente opaca, desvitalizada, porque a glicação, ela tira a água, né? As moléculas de água não se aderem a um colágeno glicado. Mas a gente tem essa foto da internet aqui, que mostra bem aqui na foto da esquerda, em torno dessa dermatite, dessa inflamação, como que a pessoa está caramelo, ó. Isso é uma pele glicada, muito glicada. A foto mostra direitinho, ó. É uma pele que não tem um tom saudável, tá? Mas esse abdômen pra mim aqui, essa foto realmente é uma foto que ficou muito boa. Eu tô vendo aqui no computador super bem, mas acho que dá pra ver essa glicação, né? A diferença. Olha que coisa opaca. Aqui no Instagram, então, tá muito feio. É uma pele sem vida. Olha a diferença de um abdômen pro outro. São duas pessoas completamente diferentes, né? Então, voltando aqui ao LED, recomendo que vocês usem. A gente não precisa fazer esse procedimento mais do que 1 ou 2 vezes por semana, porque o nosso cliente vai continuar usando os ativos em casa, né? Hoje eu não vou falar de nutricosmético, mas a gente vai dar toda a recomendação de uma dieta antiglicante, de uma dieta com mais proteínas. Então, aqui a gente tem uma cliente que só usou os ativos em 10 dias, 2 vezes por dia. Eu gosto muito de mostrar essa axilas, porque apesar da foto ter ficado muito ruim, foi de uma aluna dentro da faculdade. Olha como que a gente usou um antiglicante e com 10 dias, olha como que clareou. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Apesar da foto, gente, não ter sido uma foto muito competente. O pessoal do Instagram tá vendo com reflexo, porque eu tô segurando aqui o celular, mas acho que dá pra ter uma noção. Depois, pessoal, entra lá no Facebook, no YouTube pra assistir o vídeo direitinho. Isso. Mas, ó, vocês conseguem ver, eu vou afastar aqui, a diferença na esquerda tá mais escurinha, na direita tá clareando bastante aqui. Aqui eu tenho uma foto cedida por uma colega, né, que também fez o SPRP. Olha a diferença, essa foto foi cedida tanto pela cliente quanto pela colega. Olha que interessante essa diferença que a gente tá vendo aí, também só em 10 dias. Né? Olha a lateral, que bacana. O resultado é muito interessante, quer dizer, sem nenhum tipo de ácido. Essa aqui é uma cliente minha que me cedeu a foto também. Olha a diferença dela só com 10 dias, sem ácido. Olha essa testa da doutora Laura, que bacana. Olha o resultado, também foto cedida pela doutora Laura. A mancha vai, parece que tá abrindo, ela vai clareando, olha o tanto. Olha que resultado lindo esse também. E é isso aí, gente. Eu acho que
para um momento assim tão rapidinho, eu acho que deu para falar um pouquinho, para todo mundo parar para pensar, né? Eu acho que a gente tem que começar a usar outras estratégias mais saudáveis, né? Resgatar a saúde. Quantos anos tem que eu falo de saúde de pele? O que a gente está fazendo ali é resgatar a saúde da pele. E aí, com isso, a gente resgata uma pele que tem mancha e a gente vai manter isso por um tempo. E a gente viu que, usando os ácidos, a gente melhora, para o ácido piora, melhora um pouquinho, para o ácido piora. E quando faz o resgate da funcionalidade da pele, os resultados são mais definitivos. Nosso cliente uma pele saudável, feliz, né? Uma pele saudável. Mas quando a gente fala a palavra pele saudável, parece uma coisa assim, simples, né? Uhum. E o que a gente falou agora é extremamente lindo, porque a gente está resgatando a arquitetura, a estrutura. Então, a gente está resgatando uma pele nova, uma pele que tem uma estrutura jovem. Por isso, talvez o melanócito tenha que trabalhar menos. Então, recomendo vocês a realmente tentarem fazer isso aí. E convido vocês uma hora a virem fazer um curso mesmo, pessoal, presencial. Até porque a gente, da parte presencial, a gente pode fazer avaliações, né? E aí a gente pode ter um retorno melhor aí para todo mundo. E a professora ensina bastante como forma essa mancha, o que é a mancha, se é tudo igual, se não é, né? A avaliação também, né? Ensinar a avaliar essa pele. Ó, pessoal, para quem não estava no comecinho da palestra, quero deixar um super convite aí para vocês. Como eu disse no começo, nós fizemos uma espécie de enquete no Mundo Estética, né? O meu nome é Jéssica Carbonelli, também para quem não estava no começo, eu sou esteticista, sou a criadora do Mundo Estética. E a gente fez uma enquete e mais de 2.000 profissionais responderam a nossa enquete. E a gente perguntou o que você tem dificuldade, o que o seu cliente mais procura na sua clínica, o que você não consegue resultado, o que você gostaria de aprender. Então, algumas perguntas assim. E disparado, assim, essa enquete, assim, disparado mesmo, mais de 50% das respostas foi relacionado a manchas, hipercromias, clareamento. Então, eu, em conjunto com a doutora Paula França, nós resolvemos fazer um meeting. Será um meeting só voltado para manchas, serão 2 dias, dia 1 e 2 de julho, com tudo que vocês podem imaginar para manchas. Então, nós vamos falar de ortomolecular para manchas, cosméticos, eletroterapia, microagulhamento. Então, aqui tem alguns dos palestrantes que vão participar. Essa é a Paula França, que está me ajudando que está em parceria com a gente, né, fazendo esse meeting. Então, temos aqui, ó, tratamentos, falar também um pouquinho de como que fica a autoestima do nosso cliente. Muita gente, né, doutora, esquece de falar como que é essa cliente com essas manchas. Sim, a cliente normalmente com mancha, gente, ela começa a ter tanto problema que ela já anda olhando para baixo, né, ela vai maquiar, nunca acha que tá bonita. É complicada essa coisa da mancha. E ela já tem na cabeça, por causa dessa cultura estética que a gente impôs, que mancha não acaba. E a gente tem que tirar isso. A gente consegue acabar com ela, desde que a gente trabalhe com coisas que não sejam de agressão. E a gente o tempo todo está trabalhando com agressão, por isso que nunca acaba. E aí o cliente já chega para trabalhar com a gente falando assim, doutora, eu vim aqui para tentar um outro ácido, porque o ácido que eu tentei já não está resolvendo mais. Mas eu sei que mancha não acaba. Eu sei que eu vou piorar, eu sei que quando eu for para a praia eu vou piorar. Deus me livre de viver desse jeito, né? Verdade. Então eu tentei buscar, com toda a minha experiência nesses anos, aquilo que melhorasse o meu cliente, para que ele não ficasse o tempo todo achando que ele nunca vai ter melhor. Verdade. Né? E às vezes a cliente fica com a autoestima tão baixa, às vezes compra 1 milhão de produtos sem falar com o profissional, acaba passando um monte de coisa no rosto, às vezes até piorando essa mancha. E piorando a mancha. Às vezes não tem um conhecimento, não tem um profissional que indique o correto. Exatamente. E às vezes fica pior, causa flacidez, causa tudo no às rosto. Vezes ela vai na farmácia, compra uma hidroquinona, nem sabe que aquilo é hidroquinona, usa do jeito que quer, a hora que quer, não passa um protetor solar por cima, né? Verdade. Bem complicado. E a gente tem que informar o máximo que a gente puder, né? O pessoal que está perguntando, esse meeting, ele vai ser um meeting presencial em São Paulo, fica próximo ao metrô Santa Cruz, na zona sul de São Paulo. Será dia 1 e 2 de julho. Quem quiser mais informações, bit.ly/meetingmanchas, bit.ly/meetingmanchas, é só acessar, ou acessa o site do Mundo Estética, mundoestetica.com.br, que está lá já o meeting. A gente está fazendo hoje o pré-lançamento deles em primeira mão para vocês, então a gente começou a divulgar hoje, divulgar agora mesmo, então foi pensando nos alunos, pensando nos profissionais que responderam a nossa enquete, a dificuldade de vocês em relação a essa prática com manchas,
Então, aqui, alguns dos profissionais que vão participar, ainda tem mais 3 profissionais que vão participar que ainda não confirmaram. E, assim, é um presente para vocês estarem aqui com a gente no domingão, final de feriado, nesse início aí de divulgação. A gente está propondo para vocês, né, dando para vocês de presente 15% de desconto. São poucas vagas, tá? Um meeting bem pequenininho, onde a gente vai reunir vários profissionais para falar sobre manchas, desde como é a sua formação, o que ocasiona, como tratar, o que indicar home care para o cliente. Então, assim, são 2 dias intensivos de manchas, então nada mais justo do que vocês estarem aqui com a gente dá esse cupom para vocês. É um cupom válido até dia 26/4, o cupom é manchas15, de 357 vai ficar por 303, é só acessar o cupom, pode dar o print, pessoal, para ver depois com calma, acessar o site, ele vale até dia 26/4. Então, é meu presente para vocês. Como eu disse, vocês estarem aqui com a gente no domingo, assim, é muito gratificante, vocês estão procurando cada vez mais conteúdo, e como a gente está começando a divulgar agora, é uma chance também para vocês garantirem a vaga de vocês, pois é um meeting bem pequenininho, com grandes profissionais, cabem só 100 pessoas lá no auditório, então é algo para a gente realmente dividir experiência. Então tá aí, quem comprar aí até o dia 26/4, é só usar o cupom manchas15 lá na hora do carrinho no site. Você vai entrar nesse site, vai adicionar no carrinho, ler lá direitinho quem vai participar, e é só usar o cupom. Quem está fora de São Paulo, a gente indica os hotéis, tudo certinho para ficar, vale a pena vocês verem, que é uma coisa que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem um cliente com mancha, né? A gente sabe que é o que mais procuram a gente para tratar hoje em dia. E também falar que a gente está fazendo a gravação do curso completo da professora, como regenerar a pele com manchas. Além de manchas, ela vai falar como regenerar olheiras e rugas sem o uso de peeling químico. Então, ela vai falar, fala um pouquinho pra gente, é mais fácil você falar do que eu, né? O que vai ser esse curso que a gente está preparando? Desde a avaliação... A gente está preparando, assim, uma avaliação completa, avaliação da pele glicada, avaliação da imunidade, toda uma avaliação diferente daquela avaliação básica que a gente faz. Nós não vamos fazer as mesmas perguntas de sempre, né? Aquelas perguntas, quantos copos de água você toma? Se você dorme bem, se acorda bem? Nós vamos fazer perguntas mais individualizadas, relacionadas com tudo que a gente falou hoje, né? Com a pele, com a glicação, com a quantidade de proteína, com a estrutura. Então, é um diferencial bem grande que a gente vai poder fazer nesse curso, que vocês vão assistir daqui a um tempinho. E ela vai falar de alguns aparelhos que dá para utilizar nessas manchas, os ativos certos para utilizar. E, como ela disse, a avaliação é muito importante, porque às vezes o que você acha que é uma olheira não é, às vezes o que você acha que é um edema não é, às vezes uma flacidez é uma olheira, que uma olheira é uma flacidez, tem que avaliar. Você tem que conhecer essa pele como um todo, conhecer o seu cliente, conhecer os hábitos dele, isso é muito importante. A doutora sempre fala, às vezes a pessoa fala, eu só como fruta, né, doutora? Quando você vai ver, tá se empanturrando de açúcar. Tá empanturrando de açúcar, e sem saber, né? E sem saber. Porque ela, de repente, ela pode não ter uma pele glicada porque ela come doce, mas ela pode ter uma glicada porque ela come excesso de carboidrato. É verdade. Né? E, gente, o bom desse curso que a gente vai lançar é uma gravação, né? Então, é um curso online. Então, o pessoal do Brasil inteiro, fora do Brasil, vai poder participar desse curso. Isso. Mais ou menos aí 30, 40 dias ele está no ar, a gente conta para vocês. Vocês que estão participando da palestra também vão ter um descontinho no pré-lançamento. A gente vai mandar um cupom para vocês. A gente está fazendo assim, um curso muito completo, além de abordar mancha, vai abordar olheiras, rugas também. Isso. A reestruturação da pele como um todo. Né, tratar esse cliente individualmente é o principal. A doutora tem uma linha muito interessante, uma linha de cosméticos, e não uma linha muito normal, vamos dizer assim. É uma linha que tem uma concentração de ativos muito alta, permeação também bem profunda, é toda baseada no silanóis. A gente já está com um site novo no ar, né, que chama Bibele Cosméticos. Vale a pena vocês entrarem, acompanharem, e tem cada produto lá com a sua explicação separada.
né? Uma linha mais arrojada, é uma linha diferente que entra aí no mercado com uma proposta de resgate de saúde, com a proposta de não trabalhar com peelings, então a gente não tem ácidos nas nossas formulações. Todos os nossos produtos têm testes de eficácia, testes clínicos, todos liberados pela Anvisa, todos dermatologicamente testados. Então, a gente praticamente tem uma linha completa, desde tratamento de estrias, acne, mancha, rugas, tratamentos corporais para aspecto celulítico, né, para lipodistrofia. Então, a gente tem aí uma diferença de ativos aí, que está bem explicadinho no site, mas que também nós temos um canal no YouTube que vocês podem assistir e entender um pouquinho mais sobre a linha. Ó, pessoal, para quem quiser, tá aqui o telefone. Pessoal do Instagram, tô com um aviso aqui que o ao vivo acaba em 1 minuto, porque o ao vivo ele tem uma quantidade de tempo certinha. Mas saindo do ar, eu já volto novamente no mesmo instante, tá? Num novo vídeo. É só vocês entrarem no Mundo Estética de novo no Instagram e me acompanhar. Tá falando aqui que eu tenho só 1 minutinho de transmissão que eles vão cortar. Mas aí vocês voltam comigo, o pessoal do Instagram. O pessoal do YouTube e Facebook continua comigo. Bom, gente, aqui os dados. Já vou explicar como funciona o certificado, tá? Vou deixar só aqui os nossos dados da professora, os dados do Mundo Estética. Tá aí o nosso WhatsApp. Esse WhatsApp é diferente daquele WhatsApp que eu deixei no começo. Esse WhatsApp é para você tirar dúvidas como gerar o certificado depois, se você não conseguir, depois da explicação, para você saber mais sobre cursos, enfim, mais coisas de suporte mesmo. O outro WhatsApp é para você receber dicas. Aqui todos os dados da Ludmila. Pessoal, é mais fácil vocês printarem essa tela, tirarem foto, fica mais fácil. Então, para quem quiser receber dicas de estética, esse é o nosso WhatsApp, é só enviar seu nome, e-mail e profissão para esse WhatsApp. Dicas de estética nas redes sociais. Vou voltar aqui no nosso... Opa. Então, vamos lá. Como gerar o certificado? Tem muita gente perguntando. São 2 passos super simples. Antes de tudo, gente, se der algum problema, se vocês não conseguirem gerar, se o nosso site sair do ar, fiquem tranquilos. Vocês têm um prazo de 5 dias para tirar esse certificado, então fiquem tranquilos, a validade é de 5 dias. Às vezes o site sai do ar, sabe, Ludmila, tem muita gente assistindo, tem mais de 800 pessoas só no YouTube assistindo, então fique tranquila se você não conseguir. O primeiro passo é você assistir esse vídeo que está aí no passo 1, bit.ly/ajuda certificado. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa que você vai fazer é quando lá no vídeo eu pedir qual é o link que você tem que clicar, é nesse link que está no segundo passo. Então, você vai seguir o passo a passo do vídeo, clicando no segundo aqui, bit.ly/palestra Ludmila. Os slides estão aqui também, pessoal, bit.ly/pdf Ludmila. É só clicar e baixar. O PDF é um arquivo um pouquinho pesado, então, às vezes, se o seu celular não comporta esse tipo de arquivo, abre no computador. Caso tenham qualquer dúvida, nos adicione nesse WhatsApp. É nesse WhatsApp que a gente responde sobre dúvidas de certificado, curso, palestra, meeting. É um atendimento de segunda a sexta, no horário comercial, e nós respondemos em até 1 dia útil. Então, fiquem tranquilos se a gente demorar um pouquinho para responder, mas é muita gente entrando em contato. Então, só voltando aqui, gente, é super simples gerar esse certificado. Você vai assistir um vídeo de 4 minutinhos, que eu mesma lá estou explicando passo a passo, estou filmando a tela lá, como que gera. E o 2 é o link que vocês vão ter que clicar para gerar esse certificado. Printem essa tela, por favor, já para guardar aí para vocês. Vou voltar aqui, só que tem bastante gente perguntando os nossos dados, ó, os dados estão aqui. Tá? Printem essa tela também. E muita gente me perguntou aqui do meeting. O meeting vai ser em São Paulo, dia 1 e 2 de julho. Acesse o site do mundoestetica.com.br, lá está o meeting, ou acesse bit.ly/meetingmanchas. bit.ly/meetingmanchas. Será dia 1º e 2º de julho, em São Paulo, próximo ao metrô Santa Cruz, linha azul, Zona Sul. Será um meeting todo voltado só sobre hipercromias. Então, tem até estética íntima, é uma palestra muito legal de estética íntima, falar também de clareamento íntimo, axila, virilha, então vocês não podem perder.
Além disso, vai falar ortomolecular, vai falar de microagulhamento, vai falar de eletroterapia, laser, LED, tudo que você pode fazer para utilizar nas manchas. Então, vai ser um evento muito gostoso, são poucas vagas, não perca. E para vocês que estão assistindo, terá 15% de desconto válido até dia 26/4. Então, tá aqui o cupom, para quem pediu novamente, manchas15. Gente, vale só até 26/4, são poucas vagas. Amanhã a gente vai começar a divulgar. Toda a nossa lista vai ter, nesse pré-lançamento, 15% de desconto. Depois vão mudando os lotes. Então, fiquem espertos para vocês não perderem essa oportunidade. Vou voltar aqui para a gente, Ludmila. Vamos vir aqui, ó, pessoal certificado novamente, que está perguntando. Tá aí, vou deixar a tela mais um pouquinho. Assiste o vídeo passo a passo, super simples. Lá eu vou explicar como que faz. Quando eu perguntar lá no vídeo para você acessar o link, qual que é o link, é esse do passo 2. Você vai acessar esse link do passo 2 e vai seguir tudo que eu estou explicando no vídeo no passo 1. Super simples. E esses são os slides. Está em PDF. Então, se você ficou com alguma dúvida dos ativos que a professora comentou, os 4 passos do sucesso, eu adorei esse nome, viu? Os 4 passos do sucesso para uma pele regenerada, regenerar, né? Uma pele saudável, uma pele sem ser aquele aspecto amareladinho. Vamos voltar aqui. Vamos ver se eu vou. Nós voltamos. Voltamos. Deixa eu voltar aqui do Instagram também. A gente já vai responder as perguntas. Ludmila, o pessoal tem muita dúvida com a avaliação. Se você puder, assim, o pessoal que está começando, o pessoal que não tem... Eu já fui em várias clínicas que as pessoas não fazem avaliação, tô errada? Não fazem. Eu faço um trabalho... Para nada. Para nada. Eu faço um trabalho lá na minha faculdade, onde eu dou aula, e eu peço sempre as meninas fazerem um trabalho, que é um trabalho falando sobre os lugares que elas foram fazer avaliações gratuitas, né? E elas não são avaliadas. Então, quando elas voltam, elas ficam, assim, desencantadas, porque a maioria dos lugares que elas foram fazer esse trabalho para trazer para mim, muitas das vezes elas não foram avaliadas. Alguém só perguntou o que elas tinham e já programaram um tratamento. Então, essa para elas terem noção de como é importante a faculdade mostrar isso aí para elas, né? Eu já fui em várias clínicas também que não avaliam. Tem manchas, a pessoa só te pergunta, tem mancha, ela já tem uma coisa pronta. Tem cabelo caindo, a sua pele é como oleosa, eu fico pensando, é você que tinha que avaliar. É isso mesmo. E assim, não que ela pergunte para conversar, ela pergunta só para já saber o resultado, né? Lógico que você pergunta. E as pessoas que estão começando agora, ou que não têm esse hábito, o que você indica, assim, nessa avaliação? Que dicas que você dá para esse profissional? Eu acho assim, primeiro, primeira coisa que eu falo que é uma dica, né, que é difícil, eu sei, seria a gente fazer uma avaliação competente, por isso cobrar. Porque o que acontece? A avaliação gratuita também é que faz ela ser tão ruim. A pessoa tem preguiça de fazer, a pessoa vê que ela não vai... Que perde um tempo do atendimento, então ela já vai direto ao assunto. É mancha, então vamos usar isso. Não sei o que lá, vamos usar isso. Então a minha dica seria... cobrem a avaliação, porque eu acho que isso é importante, isso dignifica o profissional mais, e depois no tratamento descontem, faça alguma coisa assim, né? Porque todo mundo quer fazer ela gratuita, mas acaba não fazendo ela bem feita. Agora, algumas dicas que eu dou, vou dar, na verdade, 2 dicas que eu acho importante. Já que a gente começa a pensar, a partir do que a gente conversou aqui hoje, que a nossa pele é um órgão, significa que ela está relacionada com tudo que está dentro. E a gente, às vezes, não faz a pergunta que eu acho importante, que é falar sobre a imunidade. Então, pessoas que têm imunidade muito, muito baixa, terão peles problemáticas. Então, eu acho que a gente tem que tentar perguntar sobre a imunidade da pessoa, como que é a imunidade, se essa pessoa está sempre gripada, se essa pessoa está sempre com infecção renal, buscar avaliar essa imunidade. Eu acho que isso é importantíssimo. Trabalhar com a pele com imunidade baixa pode gerar riscos que a gente não imagina. Então, eu considero que isso talvez seja uma das coisas mais importantes. A glicação, eu já falei sobre ela, né? Só que a glicação, assim, realmente tem que ter um pouquinho mais de... Aí eu acho que tem que ser alguma coisa mais presencial mesmo, para eu estar explicando, né? Porque a glicação é um fator que te pode produzir vários problemas, né? A gente dá muito curso de criolipólise aí, a maioria das queimaduras acontece porque a pele queima.
e ela não foi avaliada. Então, ela tem que ser avaliada para eu poder colocar a criolipólise. E as pessoas colocam simplesmente porque acharam uma pessoa obesa, tem uma gordurinha localizada, mas a queimadura não acontece no adipose, a queimadura acontece na pele, e a maioria dessas pessoas, a pele não foi avaliada. E eu fico vendo assim, às vezes as pessoas têm uma agenda lotada de criolipólise, aquele aparelho é alugado para aquele dia, tem 20 pessoas para fazer criolipólise. Eu duvido que dessas 20 pessoas, todas as 20 não tenham problema na pele para fazer. Então, essa avaliação ela tem que ser feita, não tem como, gente. A gente está mexendo com o órgão, então a gente tem que respeitar esse órgão aí. Tá? E quem diria que fazendo uma criolipólise ia pensar em glicação, não é verdade? É. E a maioria das pessoas não faz avaliação da pele. E as queimaduras estão na pele. Então, nós temos que avaliar muito mais a pele para colocar na criolipólise do que a própria gordura. Verdade. Né? Vocês não têm noção quanto eu aprendo, gente. Mas é bacana muito gostoso. isso. E é gostoso mesmo. E fora que, às vezes, a pessoa ela até faz avaliação, mas ela vem com aquelas perguntas, fuma, não fuma, As bebe, não bebe, sempre, mas ela não sabe por que ela tá perguntando nem aquilo. Sabe. Se alguém responder que bebe ou não bebe, você faz o que com isso? Você nem pensa para pensar. Eu, por exemplo, se eu perguntasse, nem pergunto isso mais, mas se eu perguntasse se bebe, já vou começar, peraí, bebe, açúcar, é carboidrato, vira carboidrato, eu tô pensando na glicação. Mas as pessoas só perguntam, como eu perguntava também quando eu era mais nova, né? Você bebe? Não bebe? Você é etilista? Você é tabagista, né? Mas nem parava para pensar nisso. Verdade. Ó, estamos com várias perguntas aqui. A gente vai responder algumas das perguntas aqui. Vamos lá. Começar por aqui. A Camila Maiolicomo quer saber se é possível reverter a glicação. Sim, você pode reverter a glicação com os produtos, né? Por exemplo, eu falei do alistinho. O alistinho é um ativo que ele foi desenvolvido, só existe um laboratório no mundo que trabalha com ele foi desenvolvido para fazer esse trabalho da antiglicação. Então, a gente pode fazer essa antiglicação através do alistinho, mas a gente também pode fazer essa antiglicação com uma dieta de índice glicêmico baixo. Vamos para a próxima pergunta. Ju Oliveira, tudo isso que você vai falar de mancha engloba o melasma? O melasma realmente é um caso, ou o melasma é um caso à parte? Não, gente, o melasma é uma mancha. A gente tem que parar de achar que o melasma é diferente de uma hipercromia e que é diferente da palavra mancha. O melasma é a liberação de melanina para proteger a sua pele. Só que às vezes acontece dessa liberação de melanina acontecer endogenamente. Então nós temos uma pele uma mancha mais profunda. Mas a gente tem a mesma coisa que fosse uma mancha. Nós estamos cuidando de mancha. Pode chamar melasma, pode chamar mancha por fotoenvelhecimento, mas é mancha. Tá? Então, o tratamento é exatamente o mesmo. Ele vai melhorar, por exemplo, com o que a gente falou hoje, ele vai melhorar independente de chamar melasma ou mancha. Nós estamos resgatando a estrutura, funcionalidade e saúde de pele. Vou responder essa daqui, ó. Leandro Góes, via oral de colágeno hidrolisado, tem resultado? Eu gosto muito de falar sobre essas coisas da suplementação, né? A nossa pele, gente, ela é feita, na nossa derma, ela é feita de proteína. Então, o colágeno hidrolisado, ele é um suplemento. Ele não é tão biocompatível como comer a proteína no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Então, é muito importante a gente entender que precisamos de nos alimentar com proteína, exatamente para que a gente tenha uma estrutura de pele mais íntegra, um colágeno mais íntegro, mais forte e mais funcional. E isso, só com a suplementação, a gente não consegue. Ó, vou pegar uma pergunta aqui do Instagram. Luriane Aguiar, os ativos das 4 etapas de reparação podem ser manipulados juntos? Sim, se eles tiverem uma compatibilidade lá na hora de fazer, né, a manipulação, eu acho que sim, não tem problema não, mas de qualquer maneira, sim, o ideal seria que a gente utilizasse esses ativos separadamente, porque as concentrações são altas. Então, pode ser que nem toda farmácia tenha, né, são ativos que são matéria-prima vem importada, então o ideal é que a gente pode fazer junto, pode fazer separado. Mas o ideal realmente é a gente saber a concentração deles também. Ronaldo Campelo quer saber se manchas de idade nas mãos têm tratamento.
Na verdade, a gente tem manchas na mão não por idade, mas por excesso de sol durante a vida, né? A gente não tem uma mancha porque a gente ficou só envelhecido, a gente tem mancha porque a gente não protegeu a nossa pele. Então, a primeira coisa das manchas das mãos é acostumar a usar um protetor com PPD, porque a gente lava a nossa mão toda hora. Então, a gente agride a nossa mão com excesso de sabão, de sabonete, mas a gente não protege a nossa pele da mão. A gente não tem o costume, gente, de passar protetor solar nas mãos. Então, a gente Normalmente não... é só... É só no rosto. Ninguém pega, lava a mão e tem um protetor solar ali na mão que passa Esquece e até daqui, esquece até do pescoço. Tá? Tá? Ó, Tereza Cristina Monteiro Lemos quer saber, professora, o protocolo é elaborado de acordo com a avaliação, levando em conta o biotipo cutâneo, ou você pré-estabelece alguns procedimentos de modo geral? Olha, o mais importante aqui que eu queria deixar é o seguinte: não adianta eu entender sobre fototipo de pele, eu entender sobre isso e não entender de glicação. Porque às vezes eu posso ter uma pessoa com fototipo 5 e uma pessoa com fototipo 1. E aí eu não me preocupar com fototipo 1, porque ela tem menos melanina, mas ela tem uma pele tão glicada que a hora que eu vou fazer um procedimento, eu manchá-la ou queimá-la, exatamente não pelo fototipo, mas porque a glicação era muito grande. Então é mais importante a gente entender da glicação do que entender do fototipo. A Eliane Rodrigues quer saber se isso tudo que você está falando serve para mancha de gravidez, mancha de acne, melasma. Relembrando, gente, mancha, liberação de melanina para proteção da nossa pele. Então, o que a gente falou aqui é para qualquer tipo de liberação de melanina, tá? A gente vai resgatar a pele independente. Mas, com certeza, isso tem que ser feito da forma que eu tô falando, né? Isso é uma expertise minha. Então, é uma coisa que a gente tem que seguir um pouquinho. Infelizmente, tem que estar um pouquinho interagindo com isso, porque isso aqui não é uma brincadeira. O que a gente está falando aqui, quando eu falo isso, quando eu coloco isso, às vezes eu vejo, assim, pessoas que gostariam de fazer esse curso, às vezes não vêm fazer porque elas não entendem, e porque elas querem continuar na mesmice e continuar naquilo que é mais fácil, mas os resultados são ruins e pobres. Então, o que a gente está falando aqui, a gente só vai ter um resultado se a gente fizer ele 100% perfeito. Então, nós vamos trabalhar com o índice glicêmico, nós vamos trabalhar com o nutricosmético, nós vamos trabalhar com o dermocosmético, porque aqui, na verdade, foi só uma palestra, né? A Simone Silva quer saber se esse tratamento com a vitamina C seria ela aplicando em consultório ou indicando para o cliente? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Eu preciso do dia a dia do meu cliente em casa também, tá? Como dizem, 50% é dele, 50% é nosso? Eu acho que 70% é dele. 70%? Eu acho. Melhor, né, gente? Sabe por quê, gente? Porque o nosso cliente, ele é desobediente. Verdade. Ele esquece de... Vocês já notaram que todo cliente de mancha, na hora da reavaliação, ele fala assim, doutora, hoje eu vim sem protetor solar, só para a senhora ver minha pele. Eu quero matar esse cliente, porque esse cliente fala isso com a gente. Mas como que veio? Não, mas foi só hoje, doutora. Quer dizer, um dia pode estragar um tratamento. Então, eu acho assim, 70% tem que ser. Eu falo que não tem tratamento ruim, tem o cliente que não obedece a gente. Verdade. Né? A Simone Silva quer saber quantas sessões em média. Simone, aí vai depender da história da minha cliente. Vai depender se a minha cliente tem 5 anos de mancha, tem 8 anos de mancha. Vai depender se a minha cliente já fez quantos lasers, quantos peeling, quanto que ela usou de hidroquinona, entendeu? Então, é melhor a gente fazer essa avaliação, tá? A gente tem uma pergunta aqui, qual produto posso inserir no tratamento de melasma junto com microagulhamento? Eu vou dar um conselho, Angelisa, vou dar um conselho para você, Angelisa, e para todo mundo, né? Eu tenho escutado muito, e ontem mesmo eu recebi um problema no meu WhatsApp com microagulhamento para mancha. Vamos entender o seguinte, microagulhamento, gente, seria uma contraindicação absoluta para mancha. Microagulhamento é agressão com corte. A agulha corta, a agulha agride. Então, se eu tenho uma mancha, e essa mancha já é de uma pele muito hiperreativa, eu tenho uma agressão que eu não deveria fazer no momento. Primeiro eu tenho que melhorar a mancha para depois agredir. Então, a gente pode ter surpresas aí, por causa do excesso de agressão do microagulhamento. Pessoal, falando em WhatsApp, a gente passou os dados da doutora, mas só lembrando, o WhatsApp dela, é legal vocês adicionarem, ela manda muitas dicas também, conversa com vocês,
31 992 17 0658. 31 992 17 0658. Voltando aqui às perguntas. Não. A Vanessa está perguntando assim, se esse procedimento é fotossensível. Não, gente, ele não é fotossensível. O que é fotossensibilidade? Excesso de retirada de camada córnea, deixando a pele sem impedância, e essa pele fica fotossensível a qualquer luz, seja do sol, seja da luz do ambiente, porque ela perdeu toda a impedância por excesso de retirada de camada córnea. Então, a pele só fica fotossensível quando a gente usa excesso de ácidos. A Maiara Souza quer saber se o PPD-10 serve para qualquer tipo de pele. Sim, o PPD-10 é uma proteção super eficiente, então não é tipo de pele. O PPD-10 protege contra os raios UVA. É um número muito interessante para a proteção do PPD, sim, tá? A Juliana Moya quer saber se ela pode usar o LED em pessoas que têm implante dentário. Pode, não tem nenhuma contraindicação, porque não é uma corrente elétrica, é uma luz só. Depois eu queria que vocês entrassem no meu site dos meus cosméticos, que chama Bibele Cosméticos, para que vocês vejam alguns produtos, né? O nosso produto que tem a listin, o nosso produto que tem Axel, o produto que tem os antioxidantes, a nossa vitamina C dentro do Silanol, que é as corbosilane. Acho que vale a pena vocês darem uma passeadinha lá pelo site, tá? E o legal do site é que tem tudo explicadinho. Então, Isso. além de você ter acesso aos slides dessa aula, que tem lá os ativos que ela comentou, lá no site dela tem outros ativos, explica um pouquinho de cada ativo, produto, de cada ativo. Então você fica sabendo o que você coloca, não coloca, isso. De acordo com a avaliação do seu cliente. Exatamente. Muitas perguntas. Muita gente com dúvida mesmo no implante, mais uma. Uhum. A Cláudia Oliveira quer saber se os LEDs portáteis funcionam. Ô, Cláudia, é complicado falar assim, qual LED funciona, qual LED não funciona, porque primeiro, para a gente poder saber escolher um LED, eu tenho que saber o comprimento de onda do LED, qual cromóforo eu quero atingir, né, e qual é a energia desse LED. Então, assim, o LED, um LED manual ajuda, eu vou ter que saber quantos LEDs tem, qual que é o comprimento de onda que tem, eu tenho que entender tudo aí. Ops, caiu aqui. Voltando à pergunta. O LED verde ajuda no clareamento de melasma? Graciele Souza quer saber. Graciele, a gente acabou de falar agora que para a gente poder resgatar a pele com melasma, nós temos que melhorar a derme. O LED verde não atinge a derme. Então, provavelmente, você não vai visualizar essa diferença, tá? Só tava mostrando o pessoal do Insta, tava pedindo o seu WhatsApp. Uhum. A gente tá multicanal hoje, viu? Eu tô vendo, tá pra lá, tá Face, pra cá. YouTube, Instagram, várias câmeras. A gente tá chique. A gente tá muito chique, né, Jéssica? Quantas sessões são necessárias? Você já respondeu. Uhum. O Leandro Góes pergunta, o cigarro faz glicação? Não, gente, a glicação ela é feita pelo açúcar no colágeno. Tem a ver só com açúcar, tá? Glicose, glicação. Glicação de açúcar. Assim. O cigarro, ele é oxidante, ele oxida, né? Então, é outra coisa, tá? Mas tá nos 4 passos também, né? Sim, tá nos 4 passos. Pela antioxidação, né? Vai pra essa aqui, ó. Josi Cândido, você pode nos dizer os produtos da sua linha que podemos aplicar no seu método? Josi Cândido quer saber. Ô, Josi, lá no site a gente vai ter os ativos, né? Então, por exemplo, assim, o Alistin tá no meu produto que chama Bifresh, que é o clareador de manchas através da antiglicação. O Yaxel, que é o Silanol, que tem ácido hialurônico e silício orgânico, tá no Bisoft. E eu tenho um protetor com PPD, né? Esse protetor com PPD, ele tem também Yaxel, lipossoma de coenzima Q10, foi um lançamento agora nosso, tanto corporal quanto facial. Então, esses produtos estão lá, Bifresh, Bisoft e o protetor com PPD. Pessoal perguntando do seu PRP, fala de novo pra gente. Chama SPRP, Sistema de Proteção e Reparação da Pele. Primeiro é? Sistema de proteção. O primeiro passo é antioxidação, antiglicação,
reparação, proteção. Simples, 4 passos. 4 passos. Gente, eu adorei. Eu nunca tinha visto a sua palestra por esse ângulo. Tô achando o máximo. Vamos lá. Quem faz depilação com cera pode fazer esse tratamento? Pode fazer esse tratamento, porque esse tratamento, o tempo todo a gente não fala de ácido, né? Não tem ácido. Gente, muito obrigada, inclusive, pelas palavras de carinho, os elogios. A gente tá gostando muito aqui. Obrigada mesmo por vocês estarem com a gente aí até o fim. A gente chegou a ter mais de 1000 pessoas na palestra. É mesmo? E ainda tem 700 pessoas aqui com a gente. Vamos lá. Esses ativos que você mencionou, a Júlia Lima quer saber se é indicado para gestante. Como são ativos baseados, né, no silanol, que ele é biocompatível, ele não teria uma contraindicação, não, tá? E também não tem os ácidos, né? Peraí. Tem uma pergunta aqui, quem é profissional tem desconto na compra de produtos? Sim, mas tem que cadastrar no site, tá? Ana Lúcia tá perguntando. É, Ana Lúcia. Vamos lá. A Sheila Roberta perguntou, professora, a senhora já ouviu falar que o melasma é causado por uma inflamação no melanócito? Sim, eu já ouvi falar nisso, mas vamos entender que a inflamação não é no melanócito, né? É a pele que às vezes está inflamada como um todo, toda a estrutura dela. Então o melanócito fica mais hiperreativo. Amanda Pereira quer saber se quando essa hipercromia é mais profunda, se essa sinergia também dá resultado. Sim, ela é. Toda mancha, gente, vai ser profunda e superficial. O melanócito libera uma melanina em torno dele ali. Ele não libera uma melanina só para uma região da pele. Então, ela é para manchas dérmicas também, podemos dizer assim, manchas profundas, tá? O Otávio Oliveira quer saber, ele falou que ele trabalha muito com arbutin e outros despigmentantes, se você indica, que não são fotossensíveis, se você indica. Otávio, na verdade, assim, eu não tenho uma experiência do dia a dia com arbutin. Não vou falar com você que ele não melhore. Né? Quando eu faço esse trabalho de resgatar a estrutura, eu não consigo visualizar o arbutin nesse momento, mas posso dar uma olhadinha e depois te responder isso melhor, tá? O meu costume com o dia a dia são através dos silanóis, que tem uma permeação profunda na pele. A gente tem uma pergunta aqui que fala assim... Amanda Pereira, essa sinergia também pode ser usada em melasma? Sim, o melasma é uma mancha, né? Uma mancha que tem uma parte dérmica e uma parte epidérmica. Muita gente pergunta sobre clareamento de virilha axila. É praticamente a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. É uma região mais difícil a gente tratar, porque o cliente não tem tanta paciência, tem muito atrito. O cliente, ele tem mais paciência com o tratamento no rosto do que com axilas. Ele vai embora. Né? Na axilas, por exemplo, nós temos um problema que é a depilação com cera ou depilação com gilete. Então, todo dia você tem aquela ação mecânica agredindo a pele. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de orientação aí nesse caso, tá? Bom, eu acho que encerraram as perguntas. Acho que tá bom, né? É que a maioria que eu tô pulando porque tá repetindo, tá igual. É verdade. Essas aqui são do YouTube. Ele foi pegando tudo, YouTube, Facebook, foi colocando aqui, foi lendo algumas aqui também. Ó, a Kelly Malco, do Instagram, quer saber como identificar a mancha na derme e na epiderme, se tem diferença. Como que ela identifica se está na epiderme ou na derme? A gente tem uma lâmpada, que é a lâmpada de Wood, que ajuda muito a gente a identificar isso para quem está começando a trabalhar, né? Então, a lâmpada de Wood vai mostrar para a gente a mancha dérmica, que não é visível aos nossos olhos. Só que lembrando que toda mancha é liberação de melanina. Então, essa mancha sempre será dérmica e epidérmica. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui, né? Já tá até ficando tarde. O pessoal ficou até as 9 horas da noite com a gente aqui. Isso. Em finalzinho de feriado. Tem quase 600 pessoas assistindo aqui no YouTube, fora quase 70 no Insta, e fora o pessoal do Face. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. O pessoal sabe que o Mundo Estética está sempre disposto a trazer profissionais como a professora Ludmila Bonelli. A gente quer dividir com vocês esse conteúdo de qualidade, e a internet para a gente é o melhor jeito de fazer isso, seja você tá no finalzinho aí do Brasil, na pontinha, na direita, na esquerda, não importa onde você esteja,
a gente consegue conversar, dividir experiência, vocês dividem experiência com a gente gosta muito também. Muita gente de fora do país, também Portugal, Espanha, pessoal da Argentina, muito obrigada por nos acompanhar. Gente, super bacana, adorei isso tudo. Ah, que bom, vai fazer mais vezes então, hein, gente? Eu vou pegar ela toda, ela é de BH, eu sou de São Paulo, mas sempre que dá eu pego ela um pouquinho. Eu querendo passear aqui em São Paulo, olha onde que eu tô passeando, hein, dona Jéssica? Você achou que ia estar de férias nesse feriado? Ia estar de férias, que nada, né? Quem vê pensa que é verdade, ela não para, viu? Ela estava dando palestra na Hair Brasil. É verdade. Estava lá ontem na Hair Brasil, hoje estou aqui com a Jéssica. Eu estou muito feliz. Amanhã a gente continua gravando o curso, Amanhã né? A gente acaba de gravar nosso curso para poder ir para o ar o mais rápido que a gente puder, né? Gente, muito obrigada pelas palavras de carinho, todos os elogios, obrigada mesmo. A gente sabe às vezes que a internet dá uma empacadinha, mas esse vídeo vai ficar disponível por mais algum tempo, então aproveite. Se você tiver com dificuldade de gerar o seu certificado, fica tranquila que a gente responde lá no WhatsApp. Pode demorar um pouquinho, porque é muita gente entrando em contato, mas dentro de um dia útil, no máximo, o pessoal está respondendo para vocês. A equipe de atendimento fica ali o tempo inteiro para ajudar vocês a gerar esse certificado. Obrigada mesmo por todo o carinho de vocês. Dá uma olhadinha lá no Meeting. Quem estiver em São Paulo, eu tenho certeza que assim, vão ser 2 dias a gente trocando muito conhecimento. Vocês vão aprender muita coisa lá no Meeting também. Foi pensando em vocês, como eu disse, foi baseado em uma enquete. Muita gente conversou com a gente falando que não tem experiência com manchas, não sabe o que fazer, né? Não sabe o que fazer, não sabe o que pode associar, o que não pode, como que avalia essa mancha, o que deixa, o que forma essa mancha, o que causa. Então, dá uma olhadinha lá no nosso site, adicione a professora no Facebook, no Instagram, siga ela no Instagram, que ela sempre fala as novidades. Ela dá curso no Brasil todo, né, professora? Esse mês nós vamos... e a gente vai ter um evento também, a gente vai ter um simpósio lá em Onde? Salvador. Ó, o pessoal de Salvador. Gente, como que eu esqueço de falar isso? Porque é muita coisa aqui na minha cabeça, muito neurônio funcionando. A gente vai ter um simpósio de estética e cosmética em Salvador no dia 19 de junho. 19 de junho. Tá no meu Instagram, tá no meu Facebook. Convido vocês a participarem desse evento, vai ser show, todo com palestras direcionadas para a saúde da pele, com demonstração prática. Estaremos com o professor Johnny Zagni, que é o Papa nesse Brasil da eletroterapia, fazendo uma super apresentação para a gente lá, uma palestra sobre radiofrequência, com a doutora Milana Almeida, com a doutora Adriane Viana. Só um time bom. Aqui, vou estar lá, vou fazer 4 palestras. Salvador. Espero vocês, tenho certeza que vocês vão amar. Nós fizemos nosso último agora em Belo Horizonte, foi um sucesso. Não deixem de seguir a doutora, que aí vocês ficam sabendo as novidades. Isso. O Mundo Estética também posta bastante coisa para vocês. Gente, muito obrigada. O pessoal todo aqui conversando com a gente. Quem não assistiu, fica tranquila que vai ficar no YouTube para vocês a gravação por mais algum tempo. Fiquem... gente, obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Demais, é muito gostoso, muito né? Muito bacana isso. Você vê, a internet é tão gostosa por causa disso. Quando que às vezes você consegue reunir 1.500 pessoas num local, né? E aqui a gente tem gente do Brasil inteiro, dos 4 cantos aí do país, com a gente dividindo experiência. Eu falo muito disso, dividir experiência, porque a gente aprende com eles também. Eu estava comentando com as meninas hoje no curso, durante o dia, né? Que a gente está aqui agora, mas nós demos um curso o dia inteiro hoje, até quase 7 horas da noite. Eu estava comentando com as meninas assim, gente, até para finalizar a noite, né, que quando eu entrei na estética, todo mundo falava a mesma coisa, né? A gente sempre escuta, celulite não acaba, estria não acaba, mancha não acaba, alopécia não acaba. Então eu ficava sempre pensando, gente, se tudo que eu vou trabalhar não acaba, ou eu tenho que arrumar um jeito de acabar para ter prazer no meu trabalho, eu tenho que procurar outro caminho, né? Então, assim, quando eu faço isso aqui, gente, a intenção é realmente colocar vocês para pensar que nós temos muita coisa bacana para trabalhar e parar de pensar dessa maneira, que nada acaba, porque vai chegar uma hora que se a gente não conseguir melhorar essas clientes, a gente vai começar a perder o prazer. Verdade. E a gente começa a cansar da profissão. E eu falo assim, eu tô aqui uma hora dessa porque eu gosto muito do que eu faço. Porque se eu não gostasse, mas era capaz que eu tava aqui, tava aproveitando meu feriado, por causa de mim. E porque essa Jéssica fica assim, ó, pegando no pé da gente. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é uma fofa. Queria até agradecer que ela é muito linda demais. Obrigada. Mas, de qualquer maneira, gente, é porque a gente tem que tentar passar isso. A gente tem muita coisa para ser feita.
de uma forma fora do modismo, fora dos protocolos engessados, porque nós estamos trabalhando com ser humano, a gente não está trabalhando com máquina. Verdade. Né? Trabalhar com computador já dá trabalho, você imagina trabalhar com ser humano. Então, assim, isso Cada um realmente para né? que vocês tenham essa mente aberta para outras coisas. E parar de ficar focando só como se fosse uma regrinha. Todo mundo tem uma regra, isso não pode existir. É verdade. Né? Tratar o cliente como sendo um único mesmo, né? Personalizar de verdade, não é aquele personalizado com kit ali do lado, não adianta. Então, meu maior prazer é pegar um pepino, né? Por exemplo, lá em Belo Horizonte, no meu prédio, tem um monte de médico, cirurgião, endocrinologista. Eu recebo muita coisa assim. Muita coisa que não deu muito certo, manda lá para a Ludmila que ela resolve. Por quê? Porque eu consigo reestruturar, eu consigo resgatar muita coisa. Então, eu acho que é importante passar isso para vocês. A gente dá conta, a gente só tem que estudar um pouquinho mais, né? Ficar mais atento. Estudar. A gente sempre fala que para você ser autoridade no assunto, você tem que estudar. Não tem outro jeito. Não tem como eu pegar a autoridade dela em tudo que ela sabe e passar para mim. Sem eu estudar, sem eu assistir às aulas, sem a gente se comprometer. A gente quer muito pegar atalho. Né? A gente vê muita gente, vou pegar um atalho ali, vou fazer de qualquer jeito aqui, mas quanta gente assim? Às vezes as pessoas estão sem cliente, falam que estão numa crise, Sim. Mas é bem por causa disso. Né? Exatamente. E, por exemplo, assim, hoje, por exemplo, apesar que as meninas hoje foram muito interativas, o curso foi um curso muito bom, eu achei. Mas, assim, ninguém saiu daqui hoje com o nosso SPRP organizadinho. Elas tiveram que ir para casa, elas vão pensar. Tem que estudar. Eu dei o caminho, mas elas vão ter que chegar em casa e pensar. Ninguém saiu daqui com nada decorado. Todo mundo saiu pensando. O que nós vamos fazer para fazer uma ação antiglicante, antioxidante? Então, mesmo que seja um sistema pronto, todo mundo saiu daqui hoje sem uma decoreba. Ninguém decorou, todo mundo saiu pensando. Então, isso é sinal de que elas aprenderam coisas novas. Porque se você sai de um curso sem nenhuma dúvida, tem alguma coisa errada. Com alguma coisa errada, exatamente. Você tem que sair com algumas dúvidas, com vontade de pesquisar, com ideias novas. Eu vou num curso, tenho várias ideias, eu quero fazer tudo. É verdade. Já vejo o que presta, o que não presta, depois você para estudar e vê, não, isso realmente não combina, isso é bom, isso não é. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Isso. Já são 9h10, né? Tá super tarde. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu agradeço, viu? A oportunidade de estar passando por isso aqui pela minha primeira vez. Venham muitas e eu vou encher o saco. Quando eu venho o Johnny Zagner aqui também, eu encho o saco. Ludmila, eu vou encher muito mais o saco ainda. Porque a nossa ideia realmente é levar conteúdo para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, e conteúdo de qualidade. Qualquer conteúdo todo mundo leva. A diferença é levar alguém que realmente sabe do que está fazendo, que tem a prática com isso. Então, muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, entre no nosso site, lá tem o nosso WhatsApp, entre no site da professora, lá tem todos os contatos dela. Qualquer dúvida, reveja essa aula que vai ficar aí por mais um tempo no YouTube. Muito, muito obrigada. Pessoal do Instagram, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada, pessoal do Face. Muito obrigada. Sei que às vezes no Face dá uma travadinha, no YouTube também, mas muito obrigada pela paciência de vocês. Até a próxima, gente. Vou fechando aqui. Agora eu apanho de novo na tecnologia. Pessoal, tudo certo. O pessoal já está acostumando já. Quando eu entro, que eu dou uma paradinha ali, uma paradinha aqui. Vamos fechar em mais um. Tchau, gente do YouTube, agora de vez. Gente. Já dei tchau pro pessoal do Face, agora tchau do YouTube. Tchau. Beijo.